Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Em primeiro lugar, agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui, na companhia do pastor Mauro. Seja bem-vindo, pastor. E é um prazer imenso estar partilhando essa lição juntamente com ele. Passo a palavra para o pastor para que ele faça suas considerações e assim adentrarmos na lição do dia. Eu também quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui para compartilhar com nossos queridos irmãos esta mensagem maravilhosa. E também a alegria de estar junto com meu querido irmão Ronei. Ele é do Mato Grosso do Sul e eu sou do Paraná. E nós estamos aqui para estudarmos essa lição de número 6. E ela vai dizer o seguinte: desenvolvendo qualidades cristãs. Irmão Ronei, ao verso áureo. Lembrando que a lição desse semestre vem trazendo como título Vida do Cristão. Ela está entrando, já estamos na 6ª lição desse semestre. Até a lição 10 vai entrar diretamente na campanha do lar. Desenvolvimento, exemplo dos pais, educação das crianças, educação financeira. Sempre lembrando que a palavra de Deus, o grande objetivo dela é mexer como um todo no ser humano. Deus, em seu propósito desde a criação, nos fez perfeito. Porém, a consequência do pecado tem trazido uma dessemelhança. E Ele, mediante a morte de Cristo na cruz, quer nos trazer novamente a imagem e a semelhança no caráter de Cristo, mediante a sua justiça em nossa vida. Vamos então à primeira pergunta. O verso áureo dessa lição diz que a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Primeira pergunta: como se desenvolve uma criança? Eu vou ler também Provérbios, o irmão Mauro fará a leitura da nota. Como se desenvolve uma criança educada a ter uma vida simples? 19 de Provérbios diz que melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos, né? Então, é melhor nós usarmos de simplicidade. Traz a nota para nós, irmão Mauro. Os pequeninos devem ser educados em uma simplicidade infantil. Devem ser ensinados a estar contentes com os pequenos e úteis deveres e com os prazeres e experiências próprias de sua idade. As crianças correspondem à erva da parábola, e a erva tem uma beleza toda peculiar. As crianças não devem ser forçadas a uma maturidade precoce, mas tanto quanto possível devem reter vício e graça de seus tenros anos. Quanto mais calma e simples a vida da criança, isto é, mais livre de estímulos artificiais e mais de acordo com a natureza, mais favorável é para o vigor físico e mental e para a força espiritual. Deve os pais, pelo seu exemplo, incentivar a formação de atos de simplicidade e afastar os filhos de uma vida artificial para uma vida natural. Orientação da criança, 139 e educação, 107. Então, a criança deve ser educada de tal maneira que ela venha ficar contente com os seus brinquedos infantis, com as coisas de sua idade, tá? Ela tem que aprender a viver de acordo com a sua idade e também com as coisas simples,
Quanto mais calma e simples a vida da criança, isto é, mais livre de estímulos artificiais. Tem criança que pega uma vida tão artificial que ela fugiu totalmente do natural, das coisas da natureza. E aí ela não tem prazer mais nisso, tá? Irmão Ronei. Obrigado, pastor. E essa é a realidade. Então a criança se desenvolve como se desenvolve uma criança educada a ter uma vida simples. Então existe um conceito, né? Quando se traz as coisas artificiais, ela de maneira precoce quer viver uma vida de uma pessoa de uma idade bem mais avançada que ela. Ou vice-versa, ou ela também não quer assumir responsabilidade quando na verdade já tem idade para tal. Então aqui deve haver um cuidado muito grande nessa parte. E os pais devem ser então exemplo para incentivar os filhos nessa simplicidade. A segunda pergunta diz o seguinte: o que é melhor a fim de que os filhos cresçam de forma natural e simples? 11:12 de Provérbios nos diz da seguinte forma, diz assim: o que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente, este se cala. A nota diz que as crianças que são naturais e não afetadas são mais atraentes. Não é prudente ter as crianças em especial consideração, ou repetir diante delas suas expressões inteligentes. Não deve ser encorajada a vaidade, louvando o seu parecer, suas palavras ou ações. Tampouco deve vestir-se de maneira dispendiosa e aparatosa. Isso alimenta nelas o orgulho e desperta inveja no coração de seus companheiros. Ensinai às crianças que o verdadeiro adorno não é o exterior. Então aqui a nota vem mostrando que o que é melhor para que eles cresçam de forma natural e simples, né? Sempre procurando ser prudente, não colocando a criança no centro das atenções, nem se deve permitir ela que sinta ser o centro das atenções. Dessa forma, de maneira simples, serão crianças, segundo o texto, mais agradáveis, mais dóceis, porque tem uma vida de simplicidade. E uma coisa que eu quero ressaltar também aqui, é a parte que os pais, o Provérbios 22:6 diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar, e quando ele envelhecer não vai se desviar dele. Se a criança for estimulado na criança o orgulho, a exibição, ou seja, colocado na criança uma vestimenta que não condiz nada com a fé, e os pais podem pensar assim: quando eles ficarem grandes, vai pôr tudo em ordem essas coisas. Não está cumprindo Provérbios 22:6. Não é a instrução no caminho que deve andar. Eles devem começar a fazer o certo desde pequeno, porque quando eles crescerem, eles já estão acostumados, já estão habituados a fazer a coisa correta. É, irmão Ronei? Exatamente, já se formou o hábito, né? Terceira pergunta, Provérbios 16:21, diz da seguinte forma, eu vou pedir para o irmão Mauro ler para nós essa nota também. A pergunta diz assim: que princípios divinos devem saturar o ambiente do lar? Que princípios divinos devem saturar? O sábio Salomão diz o seguinte, no versículo 21, o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Os princípios do céu devem ser introduzidos no governo do lar. Toda criança deve ser ensinada a ser delicada, compassiva, amável, piedosa, cortês e de coração terno. Quando todos os membros da família real haverá delicadeza na vida do lar. Todo membro da família procurará torná-lo agradável para cada um dos outros membros.
Aceite os jovens a advertência. Não sejam adiantados na conversa, mas modestos e retraídos. Sejam prontos a ouvir as coisas que beneficiarão a alma e vagarosos em falar, a não ser que seja para representar a Jesus e dar testemunho da verdade. Demonstrai humildade de espírito por uma conduta modesta. Então, o que deve ser ensinado na vida das crianças? Os princípios do céu. Quais são alguns desses princípios do céu? A criança deve ser ensinada a ser delicada, tá? Deve ser ensinada compassiva, amável, piedosa, cortês e de coração terno. Se esses ensinamentos forem passados para a criança, quando na sua vida adulta ela vai transmitir esses predicados, o caráter dessa criança vai ser desenvolvido de acordo com os ensinamentos que ela recebeu. Não é assim mesmo, irmão Ronei? Exatamente, né? Então, diz o texto aqui, quando todos são membros da família real, aqui está colocando, quando todos são membros da família real, haverá delicadeza na vida do lar. Então, o que acontece quando não somos membros da família real? É o contrário. É o contrário. Então, a nossa vida, a nossa nobreza está exatamente em olhar para um único modelo que é Cristo. Como Cristo agiria no meu lugar. Isso é o que, como eu carrego esse nome de cristão, é preciso que eu prove isso pelos frutos diários. Sim. E por excelência no lar. Muito bem. Pergunta número 4. Provérbios 17, 1. Que doce influência deve encher o lar? Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Sobretudo, que os pais circundem os filhos de uma atmosfera de alegria, cortesia e amor. O lar onde o amor habita e onde este se exprime em olhares, palavras e atos, é um lugar onde os anjos deleitam em manifestar sua presença. Eu me lembro agora de uma experiência muito triste. Uma criança saiu desesperada uma vez, andando pela estrada e gritando. E aí alguém encontra essa criança e pergunta: o que está acontecendo, meu filho? Onde você mora? Diz: eu moro no inferno. Quem é teu pai? O meu pai é o diabo. Analisemos que situação mais triste. E foram ver mesmo realmente que o pai brigava com a mãe constantemente. E a mãe dizia: essa casa é um inferno, meus filhos. E o pai é o diabo. Eu imagino o que ficou na mente desses filhos com tal procedimento paterno. Então, o exemplo que os filhos recebem do lar, tá? A doçura dos pais, a maneira gentil do pai e da mãe, se os filhos receberem essa instrução, com certeza eles vão dar este bom exemplo também. Não é isso, irmão? Né? Lembrando, pastor, ainda que o próprio título dessa lição fala desenvolvendo qualidades cristãs. Olha como é importante, isso aqui está falando diretamente para cada um de nós. Estou eu desenvolvendo uma qualidade cristã? E qual é a qualidade que é cristã? Essa é que nós estamos vendo. Doçura, paciência, longanimidade, nobreza, cortesia, delicadeza. Tudo isso faz parte do desenvolvimento cristão. Bem se vê que aquele lar é um lar de cristão.
nunca se viu uma desavença, nunca se viu ninguém xingar o outro, gritar. As pessoas estão atentas a isso. E elas nunca viram isso. E então isso causa uma boa impressão. Ainda gostaria de dizer estas palavras. Eu já ouvi criança dizendo: eu não quero morar na minha casa, porque na minha casa é uma casa cheia de briga e confusão. Eu gostaria de morar na casa do meu colega, porque lá eles se tratam bem, vivem em amor, tratam com amor, com delicadeza. Ninguém grita um com o outro. Então, olha, parece que não, mas o exemplo que a pessoa dá, que a família dá, é um cheiro de vida para vida ou de morte para morte. Vamos para a quinta pergunta. Como o trabalho e a vida podem se tornar mais agradáveis? Pastor, tem para nós 15:15 do livro de Provérbios? Nos diz assim: todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Os dias do aflito são maus. Todos os dias que ele viver aqui é dias de lamentação, é dia de problema. Mas o dia do cristão é só alegria. Ele passa sempre um bom tempo, o cristão. A nota diz da seguinte forma: tornai vosso trabalho agradável por meio de cânticos e louvor. Se quiserdes ter um registro limpo nos livros do céu, nunca vos irriteis ou xingueis. Seja a vossa oração diária: Senhor, ensina-me a fazer o melhor. Ensina-me como fazer melhor trabalho. Dá-me energia e regozijo. Ponde Cristo em tudo que fizerdes. Então vossa vida se encherá de brilho e de gratidão. Façamos o melhor, avançando alegremente no serviço do Senhor, com o coração repleto de seu regozijo. Então, como o trabalho e a vida podem se tornar mais agradáveis? Irmãos, não tem coisa mais penosa do que o trabalho não ser feito com satisfação, com prazer, com alegria. E aqui dá a receita. Como nós podemos tornar o trabalho, tornar nosso trabalho mais agradável? É por meio de cânticos, sem murmuração, sem reclamação. Dessa maneira aqui, a nossa oração diária deve ser: Senhor, ensina-me a fazer melhor, a fazer o melhor trabalho, me dê solução, me dê criatividade para como otimizar o tempo, melhorar a qualidade. É nesse aspecto que nós precisamos buscar, sempre por excelência, a perfeição. Irmão Ronei, voltando aos dias de Jesus em Nazaré, o texto diz que quando ele ia para o trabalho, todos paravam para ouvir. Ele passava as ruas de Nazaré cantando hinos de louvor a Deus. E as pessoas dizem: Jesus está passando, Jesus vem chegando. Olha que exemplo maravilhoso que ele deixou para nós hoje, para as crianças e também para as famílias de hoje. Pergunta número 6. Que mau exemplo o pai e a mãe cristão nunca darão? Está em Provérbios capítulos 11, versículos 3. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Integridade é a senha. Uma pessoa íntegra é uma pessoa completa, é uma pessoa de bom senso, uma pessoa nobre, é uma pessoa verdadeira. Isso é integridade. Então aqui Salomão diz que a integridade dos retos os guia, ao passo que aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. É verdade. Né? Nunca permitais que vossos filhos tenham qualquer coisa que se pareça com desculpa para dizer: mamãe não diz a verdade, papai não fala a verdade. Ao ser julgados nas cortes celestiais, far-se-á o registro contra vosso nome. Enganador. Qual será o registro? Enganador.
Serão vossos filhos pervertidos pelo exemplo dos que os deveriam ter guiado no caminho da verdade. Em vez disso, não entrará o poder convertedor de Deus no coração das mães e dos pais. Os pais e mães hoje, sabendo desta mensagem, vendo isto, não entrará o poder convertedor de Deus no coração do pai e da mãe, para que haja uma mudança na família. Não se permitirá que o Espírito Santo de Deus deixe suas marcas nas crianças. Que coisa maravilhosa! Se papai e mamãe não são verdadeiros, qual o exemplo que fica no coração das crianças? Vão crescer também não sendo verdadeiros. Então, está dando uma mensagem de advertência a cada papai e mamãe. Deixai que o Espírito de Deus entre em vossos corações para tornar-vos homens e mulheres verdadeiros, fiéis e íntegros, deixando um bom exemplo na mente dos seus filhos. Exatamente. Vamos para a 7ª pergunta. Por que algumas crianças são forçadas a mentir? Então, quem já não chegou, quem sendo coportor ou missionário que já não chegou numa casa e a criança disse o quê? Meu pai mandou dizer que ele não está, né? A simplicidade da criança. A criança é forçada a mentir. Então, Provérbios 21, verso 29, diz assim: o homem perverso mostra a dureza no seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Então, é preciso nós considerarmos o caminho que estamos trilhando. Mas o homem perverso mostra a dureza no seu rosto, né? Então, a pergunta: por que algumas crianças são forçadas? Não fiqueis impacientes com vossos filhos, quando esses erram. Quando corrigis, não fareis abrupto e asperadamente. Isso os confunde, fazendo os que tenham medo de dizer a verdade. E é dessa maneira, né? Você coloca a criança numa forma tão intimidatória que a criança, pelo receio de temor, ele acaba não falando a verdade, né? Interessante, irmão Ronei. Me recordo da experiência de um pai que era um pastor. Seu filho o desonrou. E ele disse: filho, esta noite você vai dormir nesse quarto. O quarto não tinha cama, não tinha cobertor, não tinha nada. E era uma noite fria. Você vai dormir aqui essa noite. Interessante que quando o pai foi colocar o filho no quarto, irmão Ronei, o pai falou: só que o papai vai ficar com você, filho. O papai vai passar a noite com você. E aí ficou algumas horas ali, o filho falou: papai, tá muito ruim esse local aqui. Aí o pai disse: filho, as consequências do pecado são muito desagradáveis, meu filho. Sabe, pelo pecado Jesus teve que morrer por nós na cruz, porque o homem pecou e o homem vive pecando e Jesus teve que morrer para salvar. E depois o pai perguntou, começou a pregar para ele e falou: você está disposto, filho, a pedir perdão para o papai do céu, para o pai aqui também, que você desonrou ele? Sim. Abraçou o pai, beijou o pai, pediu perdão para o pai, orou chorando, pediu para o papai do céu perdoar ele, que ele não ia fazer isso mais. Então, que exemplo maravilhoso, irmão Rony. Exemplo de cristianismo. É isso que os filhos precisam ver. 8ª pergunta: como se desenvolve a honestidade e a integridade? Lucas, eu vou ler Lucas e o pastor Mauro vai ler essa nota para nós. Lucas, no capítulo 10, no versículo 25, no versículo 28, diz a seguinte observação. Como se desenvolve a honestidade e a integridade? Diz assim, 25 a 28. E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em prova, e disse-lhes: Mestre, que
que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente. Faze isto e viverás. Então, como se desenvolve a honestidade e a integridade? A saber desse verso bíblico, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como nós amamos ao próximo como a nós mesmos? Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, façais vós a eles. Então, se eu não quero que o homem me agrida verbalmente, eu não devo, então, ter essa agredi-lo também. Agredi-lo também. Vai haver reciprocidade. Então, dessa maneira aqui. Vamos à nota, então, pastor. Os que reconhecem que depende de Deus sentirão dever ser honestos para com seus semelhantes e, sobretudo, para com Deus, de quem todas as bênçãos da vida advêm. A evasão às suas ordens positivas, concernentes aos dízimos e às ofertas, acha-se registrada nos livros do céu como roubo a Deus. Orientação da criança 152. Homem honesto, a maneira de Cristo julgar é a sua, é o que manifesta inflexível integridade. Pesos enganosos e balanças falsas, com os quais muitos buscam aumentar seus ganhos no mundo, são abominação à vista de Deus. Irmão Ronei, que tal um filho ver o pai cometendo tais delitos? O que será que vai ficar na mente dele? Se meu pai está fazendo isso, é claro que eu também posso fazer o mesmo. Né, irmão Ronei? Ele está prestando atenção nas ações do pai. Tudo que o pai fizer, os filhos vão copiar. Então, como se desenvolve a honestidade e a integridade? Reconhecendo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nona Então, pergunta, mãe, ainda dizendo mais, irmão Ronei. Se o filho perceber que o pai não é fiel nos dízimos, que exemplo seu pai estará dando para esse filho, irmão Ronei? Exatamente. E aí ele vai descobrir que isso é roubo. E isso está registrado aonde? Nos livros dos céus. Nona pergunta, o que significa de fato, aliás, o que significa ser de fato honesto e fiel? 23 de Provérbios, o pastor tem para nós? Tem, sim. Por gentileza. Vamos lá. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. A verdade é o fator fundamental na vida cristã, tá? Já João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Libertará da mentira, libertará do mau ensino na casa para seus filhos, vai levar a pessoa a dar um digno exemplo de cristão na família. A nota diz assim: toda transação comercial o cristão será justamente o que deseja que seus irmãos pensem que é. Suas ações são dirigidas por princípios fundamentais. Não há arma cilada. Portanto, não tem nada a ocultar, nada a encobrir. Pode ser criticado, pode ser provado, mas sua inflexível integridade irradiará como ouro puro. É uma bênção para todos os que se relacionam, que com ele se relacionam, pois sua palavra é digna de confiança. É homem que não tira vantagem de seu vizinho. É um amigo e benfeitor de todos, e seus companheiros confiam em seu conselho. O homem verdadeiramente honesto nunca se aproveitará da fraqueza e incompetências alheias
para encher sua própria carteira. Ah, pensou? Que coisa dura! Aproveitar da simplicidade, da fraqueza, da incompetência alheia. E aí agora para encher sua própria carteira, né? Em que sentido ele está querendo dizer? Um amigo meu me disse, comprador de boi, foi comprar os bois e o homem não sabia do preço. E ele deu um preço muito abaixo. Todavia, esse amigo não era um cristão. E aí ele disse, amigo, olha, o senhor não sabe do preço. Eu sei, eu vou lhe dizer o preço. Se o senhor quiser me ajudar um pouquinho de livre e espontânea vontade, o senhor me ajuda. Mas eu não posso fazer isso com o senhor, porque eu estou cometendo uma obra de engano. No entanto, esse homem não era um cristão. Agora, imaginemos como deve agir um cristão. Deve agir com honestidade, com integridade. E na pergunta número 10, como somente os filhos podem desenvolver a confiança própria e ter senso de honra? Provérbios 23, 24 e 25. Dito da seguinte maneira, 23, 24 e 25. 23, 24 e 25. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerara um sábio, nele se alegrará. Qual pai ouvir dizer que o seu filho é honesto não lhe geraria alegria, satisfação? É meu filho sendo falado que ele é honesto. Isso é uma e honra. Qual pai que gerou um sábio também que não vai se alegrar, né? Então, da mesma forma, né? Se os pais, enquanto vivem, ajudassem os filhos a ajudar a si mesmos, seria melhor do que deixar-lhes uma grande quantia ao morrerem. Os filhos, a quem se deixa confiar principalmente nos próprios esforços, tornam-se melhores homens e mulheres e estão melhor habilitados para a vida prática do que os que dependem dos bens do pai. Os filhos que dependem dos próprios recursos geralmente prezam a sua capacidade, aproveitam seus privilégios e cultivam e dirigem suas faculdades no sentido de alcançar um propósito na vida. São obstáculos que fazem homens fortes. Não é ajuda, mas dificuldade, conflitos e reveses que fazem homens de fibra moral, excesso de facilidade e o evitar responsabilidades tem feito covardes e anões daqueles que devem ser responsáveis homens de força moral e forte musculatura espiritual. Se nós sabemos de experiências de pai muito rico, o pai tinha 3 filhos, o pai morreu, deixou uma fazenda muito grande, muita riqueza para os filhos. Dentro de poucos anos, se terminaram a riqueza. Não sobrou nada, porque o pai não tinha feito a coisa principal, não tinha ensinado esses filhos a trabalhar e ganhar com as suas próprias mãos o sustento, porque aí se tornariam homens fortes de braço, homens íntegros. Não ia, tudo que é mal ganho, sempre o ditado diz que também vai ser, irmão Rony, mal gasto. Mal gasto, Irmão Rony? Tudo que vem fácil, vai fácil, né? São os obstáculos que deixam os homens fortes, né? Os filhos que se deixam confiar principalmente nos seus próprios esforços tornam-se melhores, criam fibra, criam tenacidade, né? Então isso é muito importante. Então que Deus possa nos abençoar. Foi um prazer estar aqui com o pastor, partilhando com os irmãos essa lição que traz exatamente o tema desenvolvendo qualidades cristãs. Que cada um de nós possamos reconhecer a nossa total dependência de Cristo
E ao vermos que temos de semelhança em alguns desses detalhes, que possamos nos humilhar e dessa forma cairmos na rocha que é Cristo e assim permitir que Ele transforme o nosso coração de pedra em um coração de carne. Amém. Passo as considerações para o pastor. Queridos irmãos, não se esqueçam dessas últimas palavras. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Se você semear na sua família bons ensinamentos, boas instruções, der exemplo cristão, você com certeza vai ter uma colheita boa. Se você não semear essas qualidades, a colheita vai ser péssima, tá? E que a graça, a paz, a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.